Oi pessoal, hoje o nosso episódio vai girar em torno da igrejinha de San Damiano. Eu já falei várias vezes desse local para vocês, porque é quase impossível falar de Francisco e não falar em San Damiano, não falar na Porciúncula. Aqui, Francisco iniciou um novo percurso na sua vida. Aqui, ele ouviu Cristo pedindo para que ele restaurasse a sua casa. Aqui, mais tarde, se instalou Clara e as suas irmãs. E quase no finalzinho da vida de Francisco, ele aqui escreveu o Cântico das Criaturas. Mas o que é que o Cristo queria quando disse para Francisco: vai e restaura a minha casa? A princípio, Francisco pensou que bastasse restaurar a igrejinha de San Damiano e a sua tarefa teria se concluído. Mas com o passar do tempo, Francisco percebe que aquele pedido é bem mais vasto, que o Cristo pede para Francisco restaurar a sociedade, instaurando o reino de Deus nos corações da humanidade. Então Francisco pega o Evangelho como roteiro e se faz arquiteto desse projeto. Ele coloca no papel um projeto maravilhoso de reconstrução, mas a esse ponto ele vai precisar da mão de obra, do trabalho braçal e da participação de todos nós. Nós somos os pedreiros deste projeto e sem o nosso comprometimento, sem a nossa participação, esse projeto ficaria somente no papel. Tanto é assim que Francisco não se faz só arquiteto desse projeto. Ele vai e também se faz pedreiro desta reconstrução e reconstrói San Damiano, fazendo deste lugar um símbolo da reconstrução que só se realizará através do esforço íntimo de cada um de nós. Mas falar em San Damiano sem falar de Clara é como deixar um imenso vazio neste episódio. Clara foi a primeira mulher a seguir o grupo de Francisco. Na noite em que ela se uniu ao grupo, houve uma ruptura total entre ela e a sua comunidade e os códigos de comportamento do seu tempo. A cidadezinha de Assis era muito pequena. Provavelmente Clara e Francisco já se conheciam. Rufino, que era primo de Clara, também era amigo de Francisco. Além do mais, Francisco era um jovem muito exuberante. Ele cantava, ele recitava na Praça de Assis. A cidade era o seu palco. Era impossível que ele passasse despercebido. E para ele, todos tinham rostos conhecidos e familiares. Mas depois de alguns acontecimentos, incluindo a prisão de Francisco em Perúdia, todos na cidade começaram a dizer que parece que ele tinha enlouquecido. Francisco tinha deixado de ser o rei das festas para passar o seu tempo entre os leprosos na periferia de Assis. E isso parece que vem acontecendo pelo fato de que Francisco venha dizendo por aí que encontrou Deus. Eu contei para vocês em um episódio, no ano de 1205, todo o percurso de conversão de Francisco. E depois de todo esse percurso, desde a sua mendicância em Roma até a renúncia de Francisco para seguir a pobreza e a humildade do Cristo, ele começou com suas pregações. Clara ficou muito atraída quando ouviu Francisco. E ela já estava prometida em casamento, mas se sentiu muito atraída por esse estilo de vida, por amor ao Cristo e por amor a todas as criaturas. Então ela começa a amadurecer a ideia de seguir o Cristo através de Francisco. Conversa várias vezes com ele, até que chega a noite da sua fuga. Era a noite de Domingo de Ramos de 1211. Clara foge de casa. Os frades iluminam a estrada
Com tochas até a porciúncula, Francisco escolhe uma noite de lua cheia para que a natureza possa também participar junto com os homens, iluminando o caminho que levará Clara ao seu novo destino. 2 semanas depois, a irmã de Clara, Agnese, também foge, e embora elas estivessem em um convento de clausura, Agnese vem agredida pelos parentes. Francisco fica preocupado e transfere as irmãs Clarissas para cá, para São Damiano. Deixa em celas separadas alguns frades com a função de protegê-las. Começa então a vida de itinerância das irmãs Clarissas junto com os frades. Clara já tinha experimentado o claustro e não pretendia voltar a ele, porque isso a faria renunciar à parte do programa franciscano que ela mais amava, que era o serviço aos doentes, o serviço aos pobres e o diálogo constante com a sua comunidade. Eu não sabia desse fato até que li o livro Francisco de Assis, A História Negada, de Chiara Mercury. O desejo de Clara e Francisco era aquele de viverem imersos em suas comunidades, costurando pacientemente as numerosas rupturas que a destruíam. Tanto é assim que, se vocês assistiram o episódio do contexto histórico e se lembram dele, eu falei que esse foi o acontecimento social mais importante na vida de Francisco, a luta entre a classe dos mercadores e a classe dos senhores feudais. Pois bem, Clara pertencia à classe dos senhores feudais e Francisco pertencia à classe dos mercadores. Ao se unirem, eles demonstram para a sociedade que é possível abater os muros e construir pontes, que no lugar de lutarem em separatismo uns contra os outros, era mais simples e mais digno se unirem para lutarem juntos em prol de um objetivo comum, de um mesmo ideal. Essa ligação entre Clara e Francisco, de duas classes que lutam entre si, é muito significativo para o projeto do programa franciscano. Bom, gente, são 8 anos de itinerância. Clara e suas irmãs podiam fazer tudo, só não podiam viajar longas distâncias ou atravessarem os mares. Mas numa sociedade em que as mulheres eram consideradas propriedades dos homens, era muito perigoso para elas continuarem fazendo aquele tipo de vida. Elas arriscaram muito, mesmo estando dentro do mosteiro, com a invasão dos saracenos. Então, em 1219, o Papa Gregório IX impõe o claustro para as irmãs Clarissas. Clara foi muito fiel aos princípios franciscanos, lutou muito em defesa da pobreza. Ela aceitou a imposição do claustro, mas jamais ela aceitou quando pediram para que ela fizesse regras mais leves que a distanciavam daquela pobreza absoluta que a adesão ao movimento franciscano comportava. Clara nos deixa em 11 de agosto de 1253, após uma longa doença que durou 20 anos.
Francisco foi o primeiro a dar voz à Clara, em uma sociedade onde as mulheres não tinham nenhum direito. Francisco vai como um inovador e pretende que as irmãs Clarice sejam consideradas com o mesmo respeito com que ele e os seus companheiros também são considerados. Enfim, em 1225, quase no finalzinho da vida de Francisco, ele já quase cego devido aos anos que combatia contra o glaucoma. Ele aqui passa 50 dias e nesse período ele escreve o Cântico das Criaturas, o Cântico da Unidade, o Cântico do Amor Universal. No próximo episódio, nós iremos continuar aqui em San Damiano para falar um pouco mais para vocês sobre o Cântico das Criaturas. Bom, meus amigos, então por hoje vamos terminando mais um episódio. Até a próxima. Paz e bem a todos.